Deixa eu falar para ele. Já foi? Já foi? Aqui vai. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre metas essa noite. Nós temos aí, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas estratégias para o estabelecimento de metas. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. E depois que a gente falar algumas coisinhas aqui, eu abro para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, aí a gente vai trocando uma ideia aqui sem muita formalidade. Vou trazer um pouquinho do que a gente faz através do processo de coaching, justamente no estabelecimento de metas, e na medida que vocês quiserem perguntar, vão trazendo as dúvidas de vocês, que a gente vai compartilhando aqui. O objetivo é que a gente faça um bate-papo que possa ser o mais produtivo e construtivo para vocês que estão empreendendo, e você pode interferir a hora que você quiser, né? Então é o seguinte, muita gente me pergunta sobre empreendedorismo, qual é a ligação do processo de coaching com o empreendedorismo, se o processo de coaching pode ajudar na questão do empreendedorismo. Eu digo que é o seguinte, coaching tem tudo a ver com empreendedorismo, porque o processo de coaching ele lida especificamente com o estabelecimento de metas. E aquele empreendedor que não sabe estabelecer metas ou que não tem claro quais são as suas metas, certamente ele vai ter um grande desafio no seu empreender, né? O grande desafio que eu vejo muitas vezes dos empreendedores é uma coisa que, ao mesmo tempo, é o ponto mais interessante do empreendedor, que é a paixão pelo seu negócio. Muitas vezes a paixão do próprio empreendedor é algo que o impulsiona e, ao mesmo tempo, é algo que o impede de alcançar muitos resultados. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns processos de mentoria em que eu faço a mentoria de algumas pessoas que estão entrando na área e tal, e o sujeito ele quer estabelecer um negócio, muitas vezes de treinamento, e o que eu vejo como grande dificuldade? Ele é tão apaixonado pelo negócio dele, ele ama tanto o negócio dele, ele acredita tanto que o negócio dele vai dar certo, que muitas vezes ele se fecha para ouvir pessoas que têm uma experiência maior naquela área que ele está tentando empreender. E eu diria que esse é um ponto fundamental do empreendedor, a paixão pelo seu negócio. O empreendedor ele tem que ser apaixonado pelo seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, essa paixão, ela desmedida, ela pode ser o grande problema e o grande vilão do negócio. Às vezes o cara é tão apaixonado pelo negócio dele que ele não acredita que o projeto pode ter defeito. Ele é tão apaixonado pelo negócio dele que ele não acredita que o negócio dele pode dar errado. Ele é tão apaixonado pelo negócio dele que ele não admite que existam falhas no negócio dele. É aquela história, quando você está apaixonado, muitas vezes você cega e você não consegue ver quais são os defeitos, quais são as falhas do projeto. Então, uma dica que eu daria para que você consiga estabelecer muito bem as suas metas enquanto empreendedor e para que você tenha sucesso no seu empreendimento, é que você justamente seja, sim, apaixonado pelo seu negócio, mas fundamentalmente, não deixe de ouvir as pessoas que têm mais experiência que você, né? E eu sempre digo o seguinte, empreendedor, teve um questionamento sobre o teu negócio, é importante você refletir o seguinte, o que eu não estou vendo que essa pessoa viu primeiro que eu? O empreendedor, ele tanta paixão e tanta vontade de fazer o negócio dele acontecer, muitas vezes acaba o cegando. E aí eu preparei algumas coisas aqui. Claro que o meu objetivo não é fazer um coaching aqui online com vocês, mas o objetivo é trazer algumas perguntas, que é o que a gente faz muitas vezes dentro da estruturação de um negócio, dentro de um processo de coaching, para fazer com que vocês reflitam sobre o negócio de vocês. Então, se você está aí, vai empreender, está empreendendo, tem o seu negócio, a gente tem aqui umas 3 etapas que a gente vai trazer para vocês, para a gente bater um papo essa noite. E eu vou passar cada um desses pontos aqui e explicar cada um desses pontos para que a gente possa pensar de uma maneira mais clara, mais objetiva, vamos dizer assim, mais lúcida com relação ao teu negócio. Sempre digo que o grande empreendedor ele é um sonhador, acima de tudo. Ele precisa sonhar.
né? E todo empreendedor, ele sonha. De fato, ele já sonhou, ele é um sonhador e ele está sonhando, fora a paixão, né? Então, quando a gente fala do sonhar, e a gente pensa, esse slide que eu estou compartilhando com vocês aqui, a gente pensar na fase do sonhar, o sonhar tem a ver com querer. Então, eu quero fazer algo, e aí, eu, somando o meu querer ao meu sonho, eu começo a vislumbrar a possibilidade de empreender, de montar um negócio, de ser dono do meu próprio nariz. E aí, algumas perguntas que são importantes, algumas questões que é interessante que a gente possa refletir antes de empreender, quando a gente está nessa fase do sonho, imaginando o que nós vamos fazer, como é que vai ser o nosso negócio, como é que ele vai começar, como é que ele vai correr, quem é o público que ele vai atender. Algumas coisas que eu gosto de perguntar é o seguinte: qual é o teu projeto dos sonhos? Então, o empreendedor que é empreendedor, ele tem um projeto dos sonhos. Não importa se ele já tem 10 negócios que deu certo. Ele sempre tem um projeto de sonhos. Se você se julga e se diz empreendedor, e você já tem o seu negócio estabelecido, e você se julga empreendedor, você tem um projeto de sonhos. Se o teu projeto de sonhos foi esse projeto que você já empreendeu, ele já deu certo, você não tem mais nenhum, você não é empreendedor, você foi empreendedor. Você empreendeu um negócio. Ponto. Esse negócio já era, ele já é uma realidade. Empreendedor que é empreendedor é aquele cara que a gente chama de empreendedor serial. Ele cria uma coisa atrás da outra, né? Ele sempre tem um projeto de sonhos. Então, qual é? Primeira coisa, qual é o teu projeto de sonhos? Segundo ponto importante para a gente pensar aqui é o que está presente no momento da realização. Uma coisa aí é essa coisa fisiológica, é importante que a gente saiba disso. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, nós somos os únicos seres vivos, o ser humano é o único ser vivo que ele tem a capacidade de se imaginar, de se projetar no futuro, de se imaginar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Então, o que eu sempre pergunto para o empreendedor é o seguinte: quando você imagina esse teu projeto dos sonhos realizado, aonde é que você está? O que você vê? O que você está ouvindo nesse momento? O que você está sentindo? É importante que você tenha esse cenário em mente. Nós somos fruto daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Então, o empreendedor ele tem que ter essa capacidade, ele tem que conseguir ver o projeto dele lá na frente, o empreendimento dele feito. Então, o que você está vendo no momento da realização do teu empreendimento? Uma outra pergunta importante dentro desse processo é: para que você está fazendo isso? Eu estou fazendo, Sullivan, por dinheiro. Perfeito, dinheiro pode ser uma coisa, mas dinheiro não pode ser a única coisa. O que eu quero dizer é, qual é o propósito maior do teu empreendimento? Para que você está fazendo isso? Dinheiro, ok, lembra, dinheiro é um ponto importante, dinheiro é legal, todo mundo quer dinheiro, dinheiro não ocupa espaço. Agora, não pode ser só por isso, ok? Sem frases clichê, sem nada piegas, mas você precisa ter algo que o motive além do dinheiro. Seja o que você vai deixar, seja o que você vai transformar, seja o que você vai bater no peito e dizer que foi você que fez, alguma coisa que te satisfaça fora o dinheiro que o teu projeto vai gerar. Então, essa pergunta, para que você está fazendo isso, ela deve ser respondida. Tá? Um outro ponto importante é, por que o teu projeto dá certo? O teu projeto dá certo por quê? Se você estivesse agora diante de um investidor para o teu projeto, esse cara tem $1 milhão e vai botar $1 milhão no teu projeto, você diria que o teu projeto dá certo por quê? Quais são os diferenciais? O que ele tem que ninguém tem? Por que ele dá certo? Isso é um ponto muito importante. E as pessoas, muitas vezes, elas dizem: o meu projeto é fantástico, o meu projeto é sensacional, o meu projeto dá certo, mas ela não sabe por que ele dá certo. Então, esse é um ponto que ele tem que ser respondido. Tá? Qual é o teu propósito? O teu propósito, eu sempre digo o seguinte: o propósito do teu negócio e o teu propósito, eles devem estar muito alinhados. E quando a gente fala de propósito, é o que o teu negócio gera para a sociedade. Se o teu negócio ele não agrega valor à sociedade, se ele não agrega valor ao seu cliente, se ele não agrega valor
ao meio que você está inserido, dificilmente ele vai ser um negócio de sucesso. Dificilmente esse negócio vai prosperar. Então, qual é o valor que o teu negócio agrega? Ok? O outro ponto é quais são os ganhos. Ganho não é a mesma coisa de valor. São coisas completamente distintas. Ok? Então eu preciso saber qual é o propósito, qual é o valor que o meu projeto, que o meu negócio agrega para a sociedade, e eu preciso saber quais são os ganhos que as pessoas que adquirem o meu produto, o meu serviço, algo que a minha empresa vai produzir, o que elas ganham? Elas ganham economia de tempo? Elas ganham mobilidade? Elas ganham recurso financeiro? Elas ganham possibilidade de carreira? O que elas ganham? Eu sempre falo aqui, né, que as pessoas, elas não compram coaching. A gente vende formações em coaching aqui, e eu sempre digo assim, as pessoas, elas não compram coaching. Não é o coaching que elas vêm atrás. Elas vêm atrás de um pacote de soluções. Esse pacote de soluções pode ser desde uma flexibilidade de horário de trabalho, ou seja, atuar numa profissão como coach, onde ela tenha flexibilidade de horário. Então pode ser flexibilidade de horário. Essa flexibilidade de horário não é só por ter flexibilidade de horário em si. Muitas vezes é ter a flexibilidade de horário para que eu tenha mais tempo com a minha família. Pode ser para que eu tenha mais tempo para estudar. Pode ser para que eu tenha mais tempo com meu filho. Enfim, esses são os ganhos que o sujeito está vendo naquele seu produto ou serviço. Você tem que ter muito claro. Lembre-se sempre dessa frase. O cara não compra o teu produto. Ele compra os ganhos que o teu produto proporciona. E você tem que ter isso claro. Né? Eu não vendo coaching. Eu sempre digo isso aqui para o pessoal que trabalha comigo. A gente tem hoje aqui um grupo de 44 consultores. E eu sempre digo para os consultores, olha, a gente não vende coaching. A gente vende um pacote de soluções. Então, é tempo, é flexibilidade de horário, é a possibilidade de ganhar mais, é a possibilidade de atuar numa carreira onde você está vendo as pessoas crescerem, é a possibilidade de apoiar as pessoas a realizar os seus sonhos, realizar as suas metas. Então, qual é o propósito e qual é o ganho que o teu negócio gera? Essa é uma lição de casa, você tem que fazer isso, você tem que ter isso na ponta da língua. Quando alguém te perguntar o que você faz, você tem que responder na ponta da língua, você tem que saber quais são os ganhos que o teu negócio gera. Né? A outra pergunta importante que vocês estão vendo aí na tela é, quais são os critérios para avaliar o sucesso do teu negócio? Você tem um negócio, ele vai começar do zero e ele vai evoluir. Você tem que ter uma régua, você tem que criar uma timeline. Olha só, no primeiro mês, aonde é que eu quero chegar? No segundo mês, aonde eu espero chegar? No terceiro mês, aonde é que eu vou? No quarto, onde eu tenho que estar? Porque se você não tiver essas formas de aferir a evolução mês a mês, você não sabe se você está no caminho certo ou no caminho errado. E se você não sabe se está no caminho certo ou no caminho errado, qualquer coisa te satisfaz, qualquer coisa te seduz, e você muitas vezes não vai conseguir fazer o ajuste necessário para corrigir a rota. Então pensa nisso, ó, quais são os critérios para avaliar o sucesso do teu negócio. Quando eu digo critério, pode ser o seguinte, o critério pode ser um faturamento específico, o critério pode não ser faturamento, pode ser rentabilidade, o critério pode não ser rentabilidade, o critério pode ser aceitação do produto pelo cliente, ok? Você tem que ter, ou podem ser todos esses critérios. Você tem que ter isso muito claro. Quais são os critérios que você vai utilizar, né? Quais são, tem gente que chama de KPI, tem gente que chama de indicador, não importa, dê o nome que você quiser. Mas você tem que ter um conjunto de coisas, um conjunto de informações que vão te dizer se você está no caminho certo, se você está no caminho errado, ou se o teu negócio está evoluindo ou não. Então, junta esse conjunto de critérios para que você possa avaliar o sucesso do projeto. Mesmo porque esse conjunto de critérios que você vai usar para avaliar o projeto do seu negócio, eles já são critérios que vão te ajudar a avaliar o fracasso do teu negócio. Se ele está sendo bem sucedido ou não. Tá? Como é que é? Está sem slide? Ah, ok. Beleza. O outro ponto importante é o seguinte. Como é que você vai saber que está conseguindo os ganhos? Então, qual é o retorno que você vai ter? Esse retorno pode ser um retorno de mercado, ele pode ser um retorno de cliente, ele pode ser um retorno através de reconhecimento. Eu conheço muitos negócios que foram estabelecidos
E o primeiro ano não se esperava um retorno financeiro, se esperava um retorno de reconhecimento. Tá? Isso acontece com muita startup que lança aplicativos, né? Acontece com muitas startups, muitas vezes, que lançam redes sociais. Se você pegar as redes sociais, por exemplo, como o próprio Facebook, o primeiro ano não teve retorno financeiro. Era o reconhecimento, era a coisa crescer, era a coisa expandir. Depois da expansão, depois do crescimento, se estabelece alguma coisa para que gere essa receita. E aí uma coisa importante de você pensar é o seguinte, você pode ter o projeto dos sonhos, mas a pergunta é, você tem fôlego financeiro, principalmente, para suportar esse negócio no período de maturação e de amadurecimento desse negócio? Também cabe pensar isso. A gente vê muita gente, principalmente nessa época, os últimos 2 anos, último ano e meio, muita gente que... Eu estava até hoje na hora do almoço, eu estava conversando com a pessoa, a gente estava falando justamente sobre isso. Muitas pessoas que saíram de empresas para empreender, né? Só que foi empreender sem fôlego financeiro e está pagando um preço altíssimo hoje. Não vai conseguir sustentar o negócio, vai se envolver em dívida, né? Eu faço uma brincadeira que eu sempre digo o seguinte, quando você é dono do seu negócio, você é proprietário. Você não é proprietário, você é proprietário. Proprietário por quê? Porque muitas vezes antes de empreender você tem a ilusão de que você vai trabalhar menos, de que você vai ganhar mais, de que você vai ter menos dor de cabeça, e não é necessariamente isso. Você pode até ganhar mais depois de um certo tempo, mas você vai ter muito mais dor de cabeça, você vai ter muito mais desafios, você vai ter muito mais responsabilidades, né? Você não tem hora. E o empreendedor mesmo, ele é o cara que não tem hora, ele é o cara que não mede esforços para ver o teu negócio acontecer. É importante a gente ter isso muito claro e principalmente pensar que muitas pessoas que perderam seu emprego, que pegaram suas decisões, pegaram aquela grana que não era uma grana muito, não era um valor significativo, um orçamento curto e tentou empreender e não tem fôlego financeiro. Você tem que ter esse fôlego financeiro, você tem que pensar que para empreender não é simplesmente empreender. Tem uma série de coisas que precisam ser respondidas, como essas que a gente está trazendo aqui, né? Outra coisa é o seguinte, quando você espera conseguir o retorno? Eu tenho que ter isso claro. Eu tenho que ter um limite, porque um grande desafio do empreendedor, e que eu vejo isso muitas vezes, é o empreendedor teimoso. Tem muito empreendedor que ele é teimoso. Ele começa um negócio, o negócio não está dando certo, o negócio não está dando resultado, ele não fez a lição de casa, ele não trabalhou aqueles outros tópicos que a gente acabou de citar, e ele não se deu um prazo. Eu tenho que ter um prazo. Por mais que eu seja apaixonado pelo meu negócio, eu tenho um prazo para ele. Ele tem que dar certo em 1 ano, ele tem que dar certo em 1 ano e meio, ele tem que dar certo em 6 meses, 8 meses. Em quanto tempo? Porque não deu? Corta, esquece aquilo, bola para frente. Empreendedor, você tem que ser apaixonado por empreender, não necessariamente apaixonado por um negócio único. Porque muitas vezes você vai empreender 1, 2, 3, 4 e talvez dê certo na 5ª. Se der certo na primeira, sensacional. Eu digo que fazer a lição de casa e ter um planejamento como o que a gente está trazendo aqui para vocês, certamente vai te ajudar a acertar muito mais, errar muito menos. Eu sempre digo que se eu tivesse mentores quando eu comecei o meu negócio, talvez eu não teria perdido muita grana como eu perdi no começo do meu negócio. E pior, eu perdi não tendo grana. O que é pior, eu perdi e fui fazendo dívida, que mais tarde eu paguei. Mas o meu primeiro ano foi um ano que, se eu tivesse um processo de mentoria, se eu tivesse pessoas que me apoiassem, eu certamente teria gasto, vamos dizer assim, 10% do que efetivamente eu gastei. Eu perdi muito dinheiro por não conhecer, muitas vezes, estratégias de marketing na época. Eu perdi muito dinheiro por não conhecer ferramentas de marketing digital na época. Estou falando há mais de 10 anos, não tinha isso, né? A gente tinha, basicamente, aí o começo do Google, o começo do AdWords, onde pouquíssimas pessoas sabiam mexer com isso. Perdi muito dinheiro. AdWords é uma ferramenta fantástica, mas eu perdi muito dinheiro com AdWords por não saber programar, por não saber utilizar o AdWords.
E se eu tivesse mentores, certamente eu não teria jogado dinheiro pela janela como eu fiz naquela época. Tá? E essa pergunta é importante. Qual é o tempo que você dá para o teu negócio? Qual é o tempo que você tem de fôlego financeiro, de fôlego paciência mesmo, para esperar o negócio dar certo? Quanto tempo? Essa data tem que estar clara. Ela tem que estar estabelecida e ela, muitas vezes, ela não pode ser prorrogada. É o prazo fatal. É ali e acabou. Porque passou dali, eu não tenho mais dinheiro. Passou dali, eu posso não ter dinheiro e posso acumular dívidas, né? E posso perder um tempo precioso da minha vida. Então, tem uma série de fatores aí que impactam e é importante que eu tenha esse tempo. Um outro ponto é, onde é que você quer estar no futuro com o teu negócio? Onde é que você espera? É um negócio que você vai empreender na tua cidade, você vai empreender no teu estado, você vai empreender no teu país, você vai empreender América Latina, você vai empreender... Eu sempre digo o seguinte, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, ela começou no Brasil, ela saiu daqui. Ela é uma empresa genuinamente nacional. Quando eu comecei, muita gente ria, porque dizia assim, Sociedade Latino-Americana, onde é que você está? No Brasil, porque eu sei o Brasil está na América Latina. Então a minha defesa como empreendedor era, eu estou na América Latina, e se eu estou na América Latina, o nome da empresa não está errada. E hoje a gente pode dizer que ela está em mais 5 países. Então, esse pensamento, onde é que você quer estar no futuro, é muito importante. Hoje a gente tem uma empresa, que é a sociedade, que está em 5 países, e nós temos uma outra que está em 14 países. Então, quer dizer, foi pensado no futuro onde é que ela vai chegar? Foi. E ela foi. Ela passou 5 anos amadurecendo aqui dentro, para depois se expandir. Então é importante que você já pense no futuro, pense na frente. Onde é que o teu negócio quer chegar? É só a tua cidade, é só o teu estado, é o teu bairro, é algo pequeno? O que você vai fazer? Não tem problema. Pensa grande. Tá? Pensa onde é que você quer chegar. E uma última pergunta desse trecho aqui é: quem você quer ser? Você se inspira em quem? Quem é o teu exemplo para que você possa usar, se não como um mentor presencialmente, aquele cara que vai trocar informações com vocês, mas pelo menos através da biografia, através de ideias, através de insights, através de dicas que esse cara muitas vezes dá, através de livros que esse cara escreveu. Quem é esse cara? Quem é esse cara, o teu mentor? Eu sempre digo o seguinte, para mim, um dos grandes mentores que eu sempre admirei, li tudo sobre esse cara, e sou fã dele, vou continuar sendo, e para mim esse cara, ele dividiu o mundo. Existe, eu acredito que a gente pode dizer que existe a era antes dele e depois dele, é um cara chamado Steve Jobs. Esse cara, ele fez diferença. Ele fez muita diferença. Esse cara, ele dividiu o mundo, né? E sempre com um olhar para o futuro, sempre pensando em inovação, pensando em fazer a diferença. E assim, a coisa é tão interessante que eu sempre fui fã do Steve Jobs, sou fã do Steve Jobs por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou, né? E esse cara deixou muita coisa pronta também. E você sabe que, por mais que eu sou fã dele, que eu sei que eu sou, eu falo dele, que as pessoas que me conhecem sabem, um dia eu me peguei emocionado lendo um texto do Steve Jobs. Então, fica aí até a dica para vocês. Eu tenho um programa todo sábado às 9 da manhã na Record News. É um programa chamado Foco em Gestão, que fala sobre empreendedorismo, fala sobre coaching, fala sobre liderança, fala sobre comportamento humano, dá dica para empreendedores. E no programa, um desses programas agora de maio, a gente gravou uma parte sobre o Steve Jobs, e eu falo sobre a estratégia do Steve Jobs de empreender, sobre um discurso que ele fez numa grande universidade dos Estados Unidos. E quando eu gravei esse programa, foi uma parte muito emocionante para mim. Então, quem puder assistir, todo sábado na Record News, canal 78 da NET ou 42 da TV aberta, Record News, programa Foco em Gestão, todo sábado às 9 da manhã. Tá? A gente fala de empreendedorismo. Então é importante você ter alguém aí, que é alguém que você modela, é alguém que serve para você como uma fonte de inspiração. Ok? Rodrigo, tem perguntas aí ou não? Não?
Pessoal, se vocês quiserem já ir colocando perguntas aí, nós já estamos a 27 minutos no ar, tá? Coloque as perguntas aí, que eu vou respondendo para vocês e a gente vai batendo papo aqui nessa última meia hora que falta, tá bom? Alguns pontos importantes também para a gente falar de empreender, e isso tem que ser pensado pelo empreendedor, o que está faltando no teu projeto? Não adianta você achar que o teu... Eu sempre falo uma coisa para os empreendedores, é o seguinte, às vezes eu tenho empreendedores que chegam para mim e falam assim, senhor, vai me dar umas dicas? Eu falo, dou. O que você quer? Aí ele traz uma série de dúvidas. Aí a gente começa a fazer alguns apontamentos no negócio dele, e o cara, desculpa a expressão, fica puto da vida. Então a gente pergunta o seguinte, ó, isso aqui é uma falha do teu negócio, isso aqui é um furo que tem no teu negócio, você precisa resolver esse furo, você precisa resolver essa falha. E o cara fica nervoso porque você está falando isso. Então assim, o empreendedor, ele tem que ter a humildade de, no mínimo, refletir sobre os apontamentos negativos que são feitos sobre o teu negócio. O empreendedor que não tem a humildade de refletir sobre os apontamentos negativos que são feitos no seu negócio, certamente, tá, vai ter uma dificuldade absurda em conseguir empreender. Vai ter uma dificuldade absurda em fazer com que o seu negócio prospere. Saiba, acredite, o seu negócio, por mais perfeito que ele seja, por mais apaixonado que você seja pelo seu negócio, ele tem falhas. Ele tem furos. E não é porque ele é uma startup, não é porque ele é um negócio que você está começando. Daqui 10 anos, o teu negócio bem sucedido, o teu negócio já rendeu milhões para você, ele ainda vai ter falhas e ele ainda vai ter furos. E você precisa ser humilde o suficiente para assumir isso e trabalhar de forma obstinada a sempre resolver as falhas e os furos. Porque o teu negócio não vai deixar nunca de ter falhas e de ter furos. E se você for obstinado por encontrar as falhas e os furos, certamente você vai ter um processo de melhoria contínua dentro do teu negócio e cada vez mais você vai conseguir converter isso em renda, em receita para o teu negócio. Ele tem falha e ele tem furo. E o pior cego é aquele que não quer ver e acha que está tudo certo e que está tudo bonito. Tá? Um ponto importante também é o seguinte. Por que alguém seria contra a tua ideia? Por que alguém lá fora, ao apresentar o teu negócio, essa pessoa seria contra o teu negócio? Tem pessoas que podem ser contra o seu negócio. E é importante você saber o que essas pessoas têm contra o seu negócio. Você, saiba de uma coisa, empreendedor, você vai aprender muito, mas muito mais com quem é contra o seu negócio do que com quem é a favor do seu negócio. Não adianta você pegar o seu projeto lindo e maravilhoso e levar para sua mãe analisar. E levar para o seu pai analisar. Você tem que levar para aquele cara que te dá até medo da opinião dele. É esse cara que tem que avaliar o teu projeto. É com esse cara que vai aprender, que você vai aprender. Agora, qual é o grande desafio? Vamos voltar lá no início da nossa conversa. O empreendedor, ele é apaixonado. E toda vez que você está apaixonado, você fica cego. É isso que acontece. Não seja cego pelo teu negócio. Seja apaixonado, sim. Mas não deixe que a paixão te torne cego pelo teu negócio. Ok? Um outro ponto importante a você pensar sobre o teu negócio é o seguinte. Quais são as coisas positivas que você consegue com a sua atual maneira de agir? O que eu quero te dizer? Negando que o teu negócio tem falhas, negando que o teu negócio tem furos, ignorando as críticas que as pessoas fazem ao teu negócio, o que você tem conseguido com isso? Será que você vai conseguir prosperar com isso? Será que você consegue crescer com isso? Outro ponto importante. Como você pode manter as coisas positivas quando você implementar uma nova ideia no teu negócio? Por mais que o teu negócio tenha falhas, e por mais que o teu negócio tenha furos, ele deve ter, sim, de fato, questões positivas. Cuidado que você tem que ter é não praticar o fenômeno do cobertor curto. Já ouviu falar nisso? Quando você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Isso acontece muitas vezes quando você parte para resolver as falhas. Você vai resolver falhas e esquece de fazer o que estava bom. Você vai resolver furos e esquece de continuar fazendo o que estava sendo bem sucedido.
Então, cuidado quando você partir para resolver alguma coisa, você tem que saber que aquilo que já estava bom precisa permanecer, precisa continuar. E os furos precisam ser corrigidos, ok? Um outro ponto importante. Aonde você quer estar, quando você quer estar, quando você implementar o teu projeto. 3 perguntas importantes. Aonde, que tem a ver com o local. Onde é que você pensa em implantar o teu projeto? Quando é isso, tem a ver com data. Ok? E com quem você quer estar. Um desses 3 fatores pode ser a tua fonte de motivação maior. Por exemplo, eu quero fazer porque eu quero fazer isso na cidade em que eu moro. E é lá que eu quero ver o meu projeto dar certo para beneficiar as pessoas que lá moram. Isso pode ser tua fonte de motivação. Tua fonte de motivação pode ser o seguinte, olha, eu quero que o meu projeto dê certo até o ano tal, porque o ano tal é quando eu completo 30 anos e esse sim vai ser um marco na minha vida. Então é até lá que eu tenho que fazer isso. Ou eu quero estabelecer o meu projeto com uma pessoa X, seja sua esposa, seja sua namorada, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu filho, não importa. É alguém que serve como fonte de motivação para você. Então são 3 fatores importantes de você pensar, tá? E outra coisa, fundamental, quais são os limites de aplicação do teu projeto? Quais são os limites de aplicação do teu negócio? Quando a gente fala de limites de aplicação, vem vários limites. O teu negócio ele pode ter um limite financeiro, que é o mais comum. Ele pode ter um limite de público-alvo. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um público restrito para consumir o teu produto, para usar o teu produto. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar muitas vezes que o teu produto, ou por ele ser algo extremamente tecnológico, ou por ele ser algo caro, ou por ele ser algo complexo de utilização, você restringe o seu público? Vou te dar um exemplo. Você cria um aplicativo. Dependendo das funcionalidades desse aplicativo, você restringe absurdamente o uso a um público que é mais conectado, a um público que é mais ligado em tecnologia. Se você, de repente, facilitar as funcionalidades, você pode triplicar a capacidade de utilização daquele teu produto. Então, tem várias limitações. Tem a limitação financeira, tem uma limitação de público, ok? Tem uma limitação territorial. Então, vamos lá. O teu produto, ele está em outros idiomas e ele pode se expandir, por exemplo? Ele pode ir para outros lugares? Porque pensa comigo uma coisa. Nós temos uma coisa aqui no Brasil que é um grande desafio. Vou te dar um exemplo. Qual é o grande desafio? Todos os produtos que nós criamos aqui dentro, originalmente a gente cria em idioma português. Quando nós criamos esse produto no idioma português, por exemplo, a gente está restrito basicamente a 3 países. Brasil, Portugal e Angola. Basicamente, estou dizendo países expressivos, né, que podem consumir Portugal e Angola. Pensa comigo o seguinte, se você pegar o seu produto e colocar em espanhol, você já abriu pelo menos mais 15 países com potencial de compra. Ou seja, quantas vezes mais você expandiu o teu público por uma questão de idioma? Se você colocar o teu produto em inglês, quanto você consegue crescer e expandir? Você não tem mais limite. Não existe fronteira. Então, assim, muitas vezes a receita do teu negócio ela pode ser feita vezes 50 o que você está fazendo por uma alteração de idioma. Então, eu preciso pensar quais são os limites do meu negócio, até para eu conseguir perceber se com pequenas alterações eu posso levar esse meu negócio muito mais longe. Eu posso atingir outros mercados, tá? Outra coisa, o público, não só o público de faixa etária, mas sexo também pode restringir o teu produto. É mais homem, é mais mulher? O que é? O que você está fazendo com o teu produto? Quem é que utiliza isso? É mais jovem? É uma pessoa... Como é que eu posso fazer com que o meu produto sirva para todas as pessoas?
para todas as idades. Quais são as adaptações que eu preciso fazer? Né? Hoje, se a gente olhar, por exemplo, que a gente faz coaching hoje é para o cara de 18 anos, basicamente, vamos dizer assim, 18 não, 16, que já tem um certo discernimento. De 16 anos a 70 não, 99. Acho que também passou dos 99, já não vai conseguir fazer coaching. Mas até os 99, né, sem discriminar quem já está com 100, mas até o 99, o cara vai fazer coaching. Então, assim, é um produto que ele se encaixa. O cara, eu sempre digo o seguinte, para quem quer coaching? O coaching é para quem? Bota a mão no pulso, tá? Ok? Coração tá batendo e tá respirando, meu amigo, você tem meta. Se o coração tá batendo, você tá respirando, você tem meta. Então esse cara precisa de coaching para apoiá-lo. Nem que ele esteja nos últimos momentos de vida e precise de um coach para apoiá-lo nas últimas respiradas. Mas a gente só vive pensando no futuro, né? Criando a nossa visão de futuro, estabelecendo aonde a gente quer chegar, não importa a idade. Então o coaching cabe e entra para qualquer idade. Essa foi uma preocupação nossa quando a gente estabeleceu esse negócio, quando a gente estabeleceu esse produto, né? E depois, é o que eu disse para vocês, enquanto a gente estruturou 5 anos, só no português dentro do negócio, só aqui, Brasil, Brasil, Brasil. Quando a gente traduziu, a gente abriu a América Latina inteira, né? Então hoje a gente tem um negócio em 14 países e um outro em 5 países. Olha o quanto você expande, olha o quanto você consegue gerar receita e atingir outros mercados com um produto genuinamente brasileiro. Okay? Então, pensar no seu público-alvo da forma mais abrangente possível é importante, por menor que seja o teu negócio. Ele pode ser pequeno hoje, mas de repente você arruma um investidor e faz o teu negócio vezes 50 em 6 meses, 1 ano. Agora, se você tiver estrutura, você consegue fazer isso muito bem. Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Alguém colocou alguma coisa? Vê para mim. Olha uma pergunta importante ali. Quem foi que fez essa pergunta? Deixa eu dar crédito, não sabe? Hã? Acildon. O Acildon fez a seguinte pergunta. Como podemos definir o nosso propósito? Acildon, é interessante isso. Como é que a gente pode definir o nosso propósito? Propósito, ele tem a ver com a visão, né? A visão, primeira coisa para você definir a visão, se você puder pegar papel e caneta, quem estiver ouvindo aí, anota o que eu vou falar agora. Para você começar a definir a sua visão, primeira coisa, a visão, também chamada de propósito, né? É o teu propósito maior, ela não pode ter data. Ela não pode ter data de realização. Se tiver data, não é propósito, não é visão, é meta. Ok? Meta tem que ter data. Propósito não tem data. Propósito é algo perene. O que eu quero dizer? É algo que eu vou fazer sempre. É algo que, onde eu estiver, eu vou fazer. Está conectado aos meus valores, está conectado à minha essência, ao meu DNA. Esse é o meu propósito. É isso que eu quero. E uma pergunta que eu sempre falo é o seguinte: para você identificar o seu propósito, você precisa conseguir responder a seguinte pergunta: o que você quer criar na sua vida através de você que está além de você? Vou explicar a pergunta. Ela é complexa mesmo, porque nós estamos falando de propósito, estamos falando de meta. Pensa comigo o seguinte: o que você quer criar na sua vida através de você que está além de você? O que eu quero dizer? Você vai criar através do seu esforço, mas está além de você. Ou seja, sozinho você não faz. Ok? Essa é a visão. A gente consegue definir isso, essa é a visão. Pensa comigo o seguinte: você estabelece um produto, ok? Te dar um exemplo aqui. Nosso propósito, da nossa visão. A nossa visão é formar coaches éticos no exercício da função de coach, da atuação em coach. Nosso propósito, nossa visão, formar coaches éticos. Depende de nós? Sim. Depende de fazermos a nossa parte? Sim, depende. Mas depende só de nós? Não.
Eu faço tudo, explico tudo para o cara, como ele ser um excelente profissional na área de coach. A gente treina esse cara, capacita esse cara, estabelece supervisões semanais, supervisões mensais, webinários semanais, programa de televisão, programa de rádio. A gente faz tudo. Entrega conteúdo para esse cara, manda palestras para ele, estabelece congresso, faz eventos. Sábado agora nós vamos fazer um evento aqui em São Paulo, que infelizmente fica o convite para vocês para o próximo, porque para esse está esgotado, são 420 pessoas, não cabe mais, infelizmente não posso convidá-los aqui. É um evento grátis, o dia inteiro, ciclo de palestras falando sobre coach, para que esse cara seja um coach ético. Mas ainda tem aquele que faz bobagem, tem aquele que ainda faz besteira. Então, o nosso propósito está sendo cumprido. Então, ele é feito através de nós, mas está além de nós. Nós também dependemos de outras pessoas. Né? É bom a gente pensar o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui no papel, depois eu boto na câmera para ver se vocês entendem. Para ver se vocês conseguem compreender essa questão. Para a gente entender qual que é o ciclo para o empreendedor, muitas vezes, quando ele está estabelecendo meta. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, eu tenho a visão, que é o que a gente chamou de propósito. Né? Quando eu determino a minha visão, depois eu determino a minha missão. Isso é um grande equívoco que existe no mercado. As pessoas estabelecem missão e depois visão. Primeiro eu estabeleço onde eu quero chegar, é a minha visão, é algo perene, é lá, está longe. E aí depois a minha missão. Missão é o que eu vou fazer. São as ações mais macro. É aquelas ações de 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Então eu tenho a minha missão. Depois da minha missão eu estabeleço a minha meta. Depois da meta, eu estabeleço o meu foco. E depois do foco, eu estabeleço as minhas ações. Então, olha só. É um efeito cascata. Eu vou botar aqui na câmera para ver se dá para vocês entenderem. Ó. Visão, missão, meta, foco e ação. Isso é uma escada que tem que ser percorrida. Só que ela é de cima para baixo. Estabelece a sua visão. Depois estabeleça a sua missão. Trabalhe a sua meta, quais são as metas que você tem, podem ser várias metas. Depois, qual é o foco, que é aquilo momentâneo, específico, no que você está focado e quais são as ações. Você tem que ter isso muito bem desenhado do seu negócio. Isso é uma das coisas mais fundamentais que nós trabalhamos dentro de processos de coaching. Para quê? Para que o sujeito consiga sustentar o processo de mudança que ele vai enfrentar e, através desse processo de mudança, ele consiga ser bem-sucedido e chegar nos seus resultados. E aí, quando a gente vai falar da meta, quando a gente vai falar de missão, quando a gente vai falar de visão, todos aqueles questionamentos, todos aqueles tópicos que eu fui citando anteriormente para vocês, né? Quais são os furos, quais são as falhas, por que ele dá certo, quem tem alguma objeção, por que ele daria errado, por que alguém investiria no teu negócio. Tudo isso a gente traz à tona no meio dessa estrutura para fazer com que o sujeito consiga criar esse processo de ponta a ponta. O que a gente vê na maioria das pessoas, na maioria dos empreendedores falhando muitas vezes, é porque o cara estabelece só uma meta. Ele não tem um propósito por trás daquilo, ele não tem uma missão por trás daquilo. Aquilo não tem um significado maior. E muitas vezes essa meta, ela tem um olhar único. É dinheiro. Pronto. É isso que eu quero. Acabou. E só isso não sustenta nenhum negócio. Okay? O valor que ele agrega para as pessoas, para a sociedade, quais são os ganhos, conexão com a visão, missão, tudo isso tem que estar muito bem desenhado, tudo isso tem que fazer parte do plano de negócio. Se não fizer parte do plano de negócio, é só um resultado, é só um número. Só um número não resiste, mas também sem número não resiste. Número é importante, mas não só ele. Ok? Eu acho que a gente respondeu aí a questão de como definir o propósito. Busca a resposta da pergunta que eu acabei de te falar. Tem mais alguma, Rodrigo? Não? Por enquanto, mais nenhuma pergunta aí. Pessoal, chegamos aqui a 46 minutos aí do nosso bate-papo aqui, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem aí agora. Eu vou dar mais uns 2 minutos aí para vocês colocarem perguntas e a gente responde com o maior prazer. Tá? Era isso que a gente queria compartilhar com vocês aqui. Uma reflexão sobre esse pensar em cima da estruturação de um negócio para que o seu negócio seja bem sucedido. Quem tiver qualquer coisa a perguntar aí, fique à vontade, nós estamos aqui para isso. Você botou o link do programa ali para eles, é isso? Inclusive, quem é da área de tecnologia,
no programa Foco e Gestão sábado, na Record News, nós teremos uma entrevista com o vice-presidente da Samsung Brasil. Né? Ele foi lá no programa, compartilhou várias informações sobre tecnologia, sobre a Samsung e tal, algumas coisas inovadoras que a Samsung está fazendo. Então o programa é imperdível aí, sábado, tá? Às 9 da manhã, das 9 às 10 da manhã, na Record News. Quem tiver Instagram, quiser me seguir no Instagram aí, acessa aí, é Sullivan, _ Franca, não tenho cedilha, tá? Segue no Instagram, a gente está sempre compartilhando algumas coisas lá nas redes também, até do evento, os próximos eventos que a gente vai fazer, a gente está sempre compartilhando, chamada do programa, o pessoal aqui vai colocar o link aí para vocês. Segue no Instagram e a gente vai batendo um papo aí, vai trocando ideia, vamos trocando ideia aí de empreendedor para empreendedor, de coach para coach, de empresário para empresário. Quem quiser conversar, estamos aí sempre à disposição. Certo? Alguma dúvida, Rodrigo? Alguma pergunta? Não? Gente, então é isso aí. Grande abraço a todos vocês, boa sorte no empreendimento aí de vocês, tá? Rodrigo vai colocar um e-mail aí. Quem quiser mandar um e-mail para esse e-mail que ele vai colocar aí, a gente manda esse slide aí com esse roteiro de perguntas que a gente compartilhou aí com vocês, para que você possa reler essas perguntas, buscar respondê-la, para que elas te ajudem aí na estruturação do teu negócio. Então, manda um e-mail para esse e-mail que ele colocou aí e a gente encaminha para você esses 3 slides aqui para que você pense especificamente aí sobre o teu negócio. Ok? Grande abraço, obrigado por essa noite aí e boa sorte nos empreendimentos de vocês.